um jornalista que não constrói a sua marca nas redes sociais, ele não existe mais. Não existe mais espaço para essa pessoa no mercado de trabalho. Hoje, nosso PRcast tem uma convidada super especial, principalmente aqui no meu coração, que já trabalhou comigo anos e anos. Ela fala direto da Itália para a PR Academy, para todo mundo que ouve a gente aqui no YouTube e no Spotify. A correspondente internacional Cíntia Rodrigues. Ela vai abrir uma conversa muito poderosa com a gente sobre o papel do correspondente internacional, a transição de carreira que ela fez. Ela já passou por agência, ela já passou por redação aqui no Brasil e mudou completamente de rumo na comunicação. Então, a experiência da Cíntia nas coberturas internacionais, nesse último ano principalmente, de solidez dela na Itália, ela já cobriu veículos como Metrópolis, Veja Negócios, Piauí, Léo Dias, UOL e CNN Brasil, Neofeed, CBN. Cíntia vai trazer uma visão super prática, de muita coisa interessante que, para a gente que está em agência ou que está em empresa, é importante ouvir de quem está do outro lado do balcão. Tá? Essa transição de carreira na trajetória profissional dela é muito interessante da gente observar, porque ela saiu de um papel relevante dentro de agência, mudou de país, construiu uma nova vida lá fora. Então, essa história, a gente perceber como as pessoas elas vão transitando as suas carreiras, descobrindo outros rumos que elas podem ser relevantes da comunicação, é muito bacana a gente trazer aqui para ouvir. Cíntia, super bem-vinda ao PRcast. Esse é o nosso programa de entrevistas aqui da PR Academy no YouTube e no Spotify. É o nosso espaço aberto a esse tipo de conversa que é muito relevante para o nosso mercado e para a nossa evolução. Eu super agradeço o convite, eu adoro falar sobre o meu trabalho e eu não podia deixar de atender esse convite, conversar com colegas. Isso é uma prática que eu adotei muito depois que eu mudei aqui para Roma, faz 2 anos e 4 meses, de compartilhar o que eu sei, de tentar ajudar colegas que são mais jovens. Enfim, eu acho que a gente vai poder levar um papo bem bacana aqui agora. Primeira pergunta, assim, a sua decisão de mudar de rumo. Queria falar sobre isso, né? Porque não tem como a gente não abrir falando sobre isso. Você construiu uma trajetória em redação, você passou por agência, você viveu esse ambiente mais corporativo e decidiu voltar para o jornalismo agora num outro nível, né? Como correspondente internacional na Itália, você está cobrindo veículos que são super relevantes aqui para a nossa comunicação no Brasil, Veja, Metrópolis, Veja Negócios, CNN. Muita gente ouve falar em transição de carreira, mas não materializa o que efetivamente é, e poucas pessoas conseguem fazer isso acontecer na prática, de uma forma que realmente seja corajosa. E engraçado que a gente sempre fala isso quando a gente conversa, eu admiro muito essa coragem, ainda mais quando envolve mudar de país, de rotina, dessa identidade profissional. Quando foi que você percebeu que você precisava redesenhar a sua trajetória profissional? Eu vou começar dizendo que agora em 2026 eu completo 38 anos de jornalismo, tá? Então, assim, eu já passei por muita coisa, já trabalhei em muitas agências de comunicação e também já trabalhei em várias redações no Brasil, né? Presencialmente no Brasil. Em determinado momento ali da minha carreira, eu acho que em 2017, 2018, eu não me lembro exatamente, eu publiquei uma reportagem na revista Wallpaper. Eu sempre fui uma jornalista especializada em lifestyle. Então, eu cobria cultura, arte, comportamento, moda, design, arquitetura. E, assim, era um grande sonho publicar na Wallpaper, que é a bíblia para quem cobre esse tipo de assunto, né? Quando eu publiquei essa matéria, eu falei, bom, acho que esse é o meu adeus do jornalismo, porque assim, a situação estava tão caótica, as redações estavam já começando a enfrentar um momento tão difícil, que eu pensei assim, poxa, eu acho que eu nunca mais vou publicar, nunca mais vou assinar nada na vida. E aí eu fui para agências de comunicação. No começo da minha carreira eu também trabalhei como assessora de imprensa, e eu estava ali no Brasil, levando uma vida bacana, tal, tinha um salário legal, tal, e quando começou, um pouco antes da pandemia, eu resolvi tirar meu passaporte
europeu, eu tenho cidadania portuguesa. Mas nunca imaginei naquela época que eu iria mudar de país. Eu queria ter o passaporte, porque naquele momento eu achei que aquilo era importante para mim. Quando saiu o passaporte, eu pensei, poxa, eu sempre quis morar na Europa, eu sempre quis morar em Londres, eu queria morar em Londres quando eu era mais nova, né? E aí eu não sei, eu comecei a alimentar essa ideia de mudar para a Itália. Na época, eu trabalhava numa agência de comunicação e quando chegou meu passaporte, eu pensei assim, pô, na pandemia todo mundo trabalhou remotamente, por que eu não posso também fazer isso, né? Então, eu negociei com essa agência para a qual eu trabalhava e aí, em 9 meses, eu planejei isso e vim para cá. Nos meus primeiros 6 meses de Roma, enfim, foi aquele impacto, você muda de país, aqui se fala outra língua, novos costumes, mas eu vim, assim, muito preparada para absorver tudo, assim, sem importar costumes do Brasil, sabe? E depois de 6 meses eu fui desligada dessa agência. Naquele momento, eu pensei o seguinte, agora ou eu vou voltar para o Brasil ou eu vou ter que fazer alguma coisa para me sustentar aqui. E aí eu pensei assim, pô, por que eu não volto para o jornalismo? Porque assim, estar aqui em Roma é o meu diferencial. Quer dizer, só eu posso trazer as coisas como jornalista, morando aqui, coisas daqui, né? E então eu comecei a bater nas portas das pessoas que eu conhecia, das pessoas que eu não conhecia, e a primeira revista que me abriu as portas foi a Veja Negócios. José Roberto Caetano, que é o editor da revista, eu mandei um e-mail para ele, sem conhecê-lo, me apresentei e disse que morava aqui em Roma e que se eu poderia sugerir algumas pautas. Acho que a revista só tinha 2 edições na banca, eu acho. Era uma revista muito nova ainda. E ele topou essa minha primeira pauta, que era sobre a Roma insólita, coisas diferentes para fazer em Roma, é uma coisa meio de turismo e tal. E eu comecei a colaborar para a Veja Negócios. E pensando assim, pô, mas será que eu vou continuar fazendo isso que eu já fazia no Brasil? Porque eu sempre fui uma jornalista do impresso, né? Eu continuei sendo aquela jornalista do impresso, mas eu sou uma pessoa Hoje, muito... o digital é um desafio novo para você, né? Mas eu já estava ligada nesse movimento, eu falei assim, pô, eu preciso embarcar nesse negócio, porque senão eu vou ficar para trás, né? Então, o que que eu fiz? Por mim mesma, eu comprei um tripé na Amazon Itália, comprei um Maravilhoso. microfone, e aí eu ia para a rua, assim, para o parque aqui do lado da minha casa, e gravava um vídeo, né? Falando sobre alguma coisa que eu achava interessante da Itália. Pô, se eu estivesse trabalhando numa redação, qual seria a pauta do dia? Porque eu tenho uma cabeça muito de jornal. Eu trabalhei muito em jornal. Quando eu acordo de manhã, qual é a pauta que eu vou fazer hoje? Então, eu saía para a rua, gravava um videozinho tal, e fui tentando fazer freelas tal. No começo foi um pouco difícil, até que tive um insight, eu falei assim, poxa, acho que já está na hora de eu pedir a credencial do Vaticano, né? Porque eu estou em Roma, o jornalista que mora em Roma, ele precisa cobrir o Vaticano, porque é uma das coisas mais importantes que tem aqui. Ousadia pura da sua parte. Não, mas é que assim, eu já tinha na minha cabeça que se eu quisesse me transformar numa correspondente, uma pessoa que realmente traduzisse o que acontece aqui em Roma para as pessoas no Brasil, eu ia precisar dessa credencial, né? E naquele momento que eu tive essa ideia, estava tudo bem no Vaticano. Era um cotidiano normal, Papa Francesco, beleza, estava tudo bem. Quando foi em fevereiro, eu continuava esperando a credencial, eu sempre acompanhando, porque eu queria aquela credencial, entendeu? Falei, quero essa credencial. Eu vi que o Papa Francesco ia participar de um evento, já tinha começado o Jubileu, 2025, e eu vi que o Papa Francesco ia participar de um evento aqui do lado da minha casa, porque eu moro perto de Cinecittà, que é um dos maiores estúdios de cinema do mundo, tá? Milhares de filmes foram gravados aqui, séries, enfim, muito, assim, Fellini gravava os filmes Cinecittà, então, eu falei, pô, o Papa Francesco vai aparecer aí, e eu quero ir lá para ver como é que é esse negócio de cobrir o Vaticano, né? Porque, enfim, eu ainda era aquela pessoa, jornalista de lifestyle, que escrevia,
né? E tentava fazer uns videozinhos amadores, né? Aí eu pedi a credencial, eu estou fazendo isso aqui porque quero mostrar, tá? Que eu tenho aqui guardado. Então, eu pedi a credencial temporária, ó, tá escrito temporâneo aqui. Acho que não sei se Ah, dá para muito ver. bom. Isso é uma credencial do Vaticano. Isso, essa Que temporânea que eu legal, essa pedi, temporária. temporária, que é exatamente, enfim, ela valia só para o dia do evento, 18 de fevereiro de 2025, tá? Então, eu pedi essa credencial, porque eu queria lá ver, eu quero ver como é que é esse negócio aí, como é que os jornalistas vão, como eles se comportam, não sei o quê, eu sou curiosa, eu vou lá, entendeu? Vou a pé, inclusive, porque é do lado da minha casa. Aí, eu fui buscar essa credencial, a minha permanente não estava pronta ainda. Eu fui buscar na quinta-feira. Na quinta-feira. Na sexta-feira, o Papa Francisco foi internado no Hospital de Gemelli. Quando ele foi internado, assim, todo mundo entrou em pânico aqui em Roma, assim. E eu não conhecia ninguém, nenhum jornalista, não tinha colegas ainda. Eu falei, meu Deus, agora cancelaram, meu Deus, será que ele vai piorar? Porque, enfim, já estavam falando que ele estava doente e tal. Aí, eu conversei com um amigo, o Felipe Domingues, jornalista também, que também tem a credencial, e ele me ajudou, ele me deu um e-mail de uma pessoa no Vaticano, porque no Vaticano, você não liga para o Vaticano, você só conversa com eles por e-mail, né? E, pessoalmente, quando eu estou lá na sala Stampa, né, na assessoria de imprensa. E o Felipe falou assim, não, eu vou te dar um e-mail de uma pessoa e você dá uma investigada lá para ver como é que está a situação da tua credencial. Eu mandei um e-mail na terça-feira, na quarta-feira, no mesmo dia, essa pessoa respondeu, uma brasileira que trabalha lá na Sala Stampa, e aí ela falou assim, não, eu vou agilizar a sua credencial. No dia seguinte saiu minha credencial, né? A Veja me ligou, na verdade eu estava sugerindo uma pauta de uma exposição para a revista Veja, para um colega, naquela coisa de sugerir frilas e tal. E aí a Veja me ligou e falou assim: olha, é o seguinte, como é que tá a tua credencial? Porque Veja negócios, né? Eles se conversam e tal. Aí eu falei: olha, eu estou esperando, vai sair e tal. Então, fica em alerta, porque a gente, se o Papa falecer, a gente vai precisar de você. Eu falei: tá legal. Bom, aí eu fui lá buscar minha credencial e continuei acompanhando as notícias online, né? O que estava acontecendo, já comecei a receber as comunicações do Vaticano tal, e aí o Papa, um sábado à noite, o Papa teve uma piora, que naquela noite todo mundo achou que ele ia falecer, isso era fevereiro ainda, tá? Aí o UOL me ligou e falou, você pode entrar ao vivo para falar sobre isso e escrever uma matéria? Eu lembro até da manchete dessa matéria, Roma prende a respiração com piora do Papa Francisco, né? Eu falo Francesco porque estou aqui em Roma, mas Papa Francisco. E aí eu entrei ao vivo, aquela coisa louca, tal, e aí a Veja me ligou, depois que eu entrei no UOL, e falou, olha, você vai começar amanhã essa cobertura, e vai ser de segunda a segunda. E eu falei, tá legal, mas, Fernanda, eu nunca tinha feito nada de Vaticano, entendeu? Eu não sabia nada, nada. Aí chego eu lá no domingo, na Piazza San Pietro, tinha uma missa do jubileu, e eu comecei a cobrir. Então, assim, apenas para não estender muito a conversa aqui, essa colaboração para a revista Veja se transformou em matérias diárias para o site, de segunda a segunda, e quando eles me contrataram para cobrir tudo que estava acontecendo, tudo que iria acontecer naquele período, o colega chegou para mim e falou o seguinte, o Fábio Altman, né, que é o diretor de redação, você pode fazer uns vídeos para nós também, para o nosso Instagram? Eu falei, olha, os vídeos que eu faço são vídeos amadores, né, quer dizer, eu nunca fiz vídeo para revista, enfim, para rede social de veículo, né. Aí me puseram em contato com uma pessoa lá da editoria lá de redes sociais, e a menina me explicou como eu tinha que fazer, faz isso, isso, isso e isso. E aí eu fiz e ficou perfeito. Então, eu contribuí de fevereiro até maio, que foi a internação do Papa Francesco, o funeral, depois o conclave,
e o Habemus Papam com o Papa Leone, foi de fevereiro a maio. Nesse período, eu fui todos os dias para a Sala Stampa no Vaticano. As pessoas falam assim, mas você dorme lá na Sala? Eu durmo na Sala Stampa do Vaticano. Então, assim, foi um período muito intenso, foi uma imersão nessa cobertura de Vaticano. Esse período foi muito interessante por muitos motivos. Eu pensei nisso nesses dias, né? Eu não sabia fazer, eu me aventurei. Eu não sabia fazer vídeo, eu aprendi. Eu entrei ao vivo. No conclave, eu também entrei na CBN com a atualização da Veja, e eu fiz colegas no mundo inteiro, eu aprendi a ser muito profissional no sentido de entregas, né? E foi um período, assim, de muito trabalho, de muita luta, de muito cansaço. Eu chorei ao vivo, aconteceram, assim, coisas inacreditáveis. Está tudo no meu Instagram, porque além de eu colaborar para os veículos, eu também fazia conteúdo para as minhas redes sociais. Nesse momento, eu entendi que um jornalista que não constrói a sua marca nas redes sociais, ele não existe mais, não existe mais espaço para essa pessoa no mercado de trabalho. Então, o Vaticano me ajudou a entender que o jornalismo está muito vivo, ele pode não ser tão rico como ele era antigamente, mas o jornalismo é vivo, assim, as pessoas buscam notícias nos sites, nas redes sociais, então eu alimentei as redes sociais dos veículos para os quais eu trabalhei e também as minhas redes sociais, e fui construindo isso. Nesse ponto, eu tive certeza de que eu estava no caminho certo. Eu tive muita vergonha no começo de fazer, porque como assim uma pessoa, eu que era uma jornalista do impresso, que nunca tinha mostrado a minha cara, ia aparecer num vídeo para um monte de gente ver e criticar e elogiar, porque as reações são diversas, né? Mas eu simplesmente não pensei nisso. Eu simplesmente fui lá e fiz, né? Fui muito elogiada pelo Fábio Altman no final da cobertura, isso me deixou, assim, extremamente agradecida, contente. A Veja saiu com uma revista, saiu com uma capa, né? Quando o Papa Leone foi escolhido, acho que foi no dia seguinte, ou no mesmo dia, e acho que já saiu. Eu assinei essa reportagem de capa com o Fábio Altman, que assinou a matéria, e também eu fui citada na carta ao leitor, e aí ficou até um pouco emocionada, assim. Essa transição é muito, muito bonita, porque, na verdade, Cíntia, a tua emoção é a emoção de uma pessoa que conseguiu reposicionar a própria marca pessoal, reposicionar Exato. a própria carreira, porque, assim, ser demitida, estar num outro país, ter que se reinventar, reconstruir a sua autoridade num mercado, não é uma coisa simples de acontecer. Isso aconteceu nos últimos menos de 24 meses na sua vida. Menos de 24 meses. E o mais legal é que essa carta ao leitor, eu vou lembrar aqui uma coisa que eu adoro falar, que é o seguinte, que eu sempre falo em tom de brincadeira, mas é sério, correspondente não dorme. Eu, durante a cobertura do Vaticano, aquela eminência do Papa Francisco falecer, muitas noites eu dormi de roupa, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque ele melhorava, ele piorava, ele melhorava, ele piorava. E aí, assim, você está lá trabalhando 30 dias, 40 dias, 60 dias, né? Apesar que ele teve a alta, ele voltou para o Vaticano e tal. O Fábio Altman, na carta ao leitor, mencionou que no dia do falecimento, para você ter uma ideia, no domingo de Páscoa, no ano passado, eu fui lá no Vaticano. Nesse dia, eu não estava mais trabalhando para a Veja, porque a cobertura ela se encerrou quando o Papa Francesco recebeu alta, tá? Aí passaram-se 2 semanas, eu até fui para a Alemanha fazer uma matéria para a Veja e voltei com medo que o Papa Francesco falecesse se eu não estivesse em Roma, tá? E aí, fui lá no domingo de Páscoa, o Papa Francesco, a Sala Estampa avisou que ele poderia aparecer, o Papa Francesco, muito debilitado, apareceu, circulou no Papa Móvel, tal. Eu fiz um conteúdo nas redes sociais, voltei para casa, por quê? No dia seguinte, era dia 21 de abril, feriado no Brasil,
eu sempre estou ligada no que acontece no Brasil, e aqui era aniversário de Roma, também feriado. Quando eu acordei de manhã, eu sempre acordava assim, olhando o celular, aí de repente chegou uma mensagem no Telegram dizendo que o Papa Francesco tinha falecido. Eu estou nessa lista do Telegram porque eu sou jornalista credenciada, e em 2 horas tinham mais de 4.000 jornalistas na Piazza San Pietro, assim, do mundo inteiro, né? E eu voltei para a cobertura, eu cobri o funeral, o conclave, que foi super legal, e depois eu abrimos Papa, entrando ao vivo, e aí foi esse período foi super legal, porque eu consegui fazer essa imersão no Vaticano em temas que eu desconhecia. Eu já estou super segura, eu continuo indo no Vaticano, acompanhando as coisas bacanas, fazendo conteúdo para as minhas redes sociais, e agora eu vou começar a escrever sobre o Vaticano para o Neofeed. Então, assim, a vida do correspondente é um pouco, assim, como muita, assim, não existe mais contrato, né, quer dizer, as empresas não contratam mais você para trabalhar fixa, né, então eu estou sempre buscando oportunidades para escrever, mas o Vaticano eu acho que é uma cobertura muito legal, falei disso na revista Piauí, eu contei um pouco os bastidores das salas Tapa, e como é o jogo de poder dentro das salas Tapa, como se comportam jornalistas do mundo inteiro que cobrem o Vaticano, que é um centro de poder, e um amigo meu que trabalha para o Washington Post falou que, enfim, o jornalista, o Vaticano é como se fosse a Casa Branca, você entendeu? Então, assim, é, parece glamouroso, assim, mas é difícil cobrir o Vaticano, porque não é difícil, entendeu? Ou Mas eu adoro. seja, isso é muito interessante essa jornada, porque assim, você contar tudo isso que você está contando, porque assim, da agência à redação internacional, né? Então, Isso, assim, você viveu os dois lados, agência e redação. E isso isso, muda a forma como você enxerga a pauta, a narrativa, a responsabilidade que você tem com a comunicação e com o jornalismo. Hoje, como correspondente internacional, se eu puder dizer assim, você não está mais só cobrindo fatos. Você está interpretando contextos em diversos exato. cenários, né? Traduzindo esse cenário europeu para o público brasileiro e fazendo essa ponte entre realidades. E aí eu vou encaixar aqui minha próxima pergunta para você. O que muda na sua prática jornalística depois de ter vivido tudo isso e depois de ter experienciado o ambiente corporativo e da agência, Cíntia? Fernanda, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto muito madura por todos os lugares, enfim, por todas as passagens que eu tive em redações e agências, mas eu acho que tem uma coisa muito importante na vida do profissional, não importa quantos anos de carreira você sempre tem que parecer que está começando, no sentido de ser curioso, de enfrentar novos desafios, de achar que pode começar de novo, porque essa coisa do jornalista que antes só escrevia e agora vai para as redes sociais e precisa fazer conteúdo, não é uma passagem fácil de fazer. Eu tenho colegas que são excelentes jornalistas que não estão conseguindo migrar. Ah, é porque eu tenho vergonha, ah, é porque isso. Mas, assim, o que eu tento explicar é que hoje se você não é essa pessoa multimídia, digamos assim, você vai ficar para trás. E com relação ao que você me pergunta, como é que eu enxergo a pauta depois de ter passado por agência, tal, é, olha, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou da escola antiga, velha guarda, então eu ainda acredito nas conversas, eu acredito no presencial, eu acredito que a pauta pode surgir de qualquer lugar. Antigamente, enfim, quando eu trabalhei na Folha há muito tempo, muito tempo, tocava o telefone, né? Quando as pessoas queriam contar alguma coisa, né? Então, e às vezes tinha aquela preguiça, né, de atender o telefone. Então, assim, a sua pauta, o seu furo da sua vida pode estar naquele telefonema. Então, assim, eu sou muito curiosa, né? E eu sou muito aberta. Eu acredito que esse relacionamento entre assessor de imprensa e o jornalista se profissionalizou muito, porque, inclusive, tem muitos jornalistas que foram para agências e entendem o nosso trabalho. Então, eu acho que hoje tem uma coisa mais uniforme, uma conversa mais uniforme. Eu acho que antigamente era
tinha um clima mais de guerra, assim, entre assessores e jornalistas, mas eu me dou muito bem, eu acho até engraçado quando as pessoas vêm falar comigo, meio com medo, assim, né, de como é que eu vou responder, porque antigamente era assim, né, para você falar com um jornalista de redação, estrelas, né, mas eu acho que, enfim, eu nunca fui assim, eu estou sempre aberta para conversar, eu observo muito, né, comportamento de porta-vozes, por exemplo, quando estão conversando comigo, porque eu já treinei pessoas para falarem daquele jeito com jornalista. Então, para mim é fácil detectar, assim, quando a pessoa realmente é um bom porta-voz ou quando a pessoa está tentando me enrolar. Enfim, comigo não tem muito como esconder, assim, porque eu já tive do lado de lá, então eu sei como funciona, eu sei o que o assessor às vezes quer esconder, né? Mas eu digo que eu tenho uma boa relação, sim, com os Isso é assessores. ótimo. Assim, é bacana te ouvir falar isso, assim, porque você já esteve dos dois lados, e hoje, Sim. talvez, nessa posição, porque você está cobrindo para veículos Uhum. muito relevantes e com muita audiência, né? Você estava Sim. falando aqui da audiência do Léo Dias, a gente sabe a audiência que tem a Veja, a gente sabe a audiência que tem o Neofeed, né? Então, Isso. assim, vamos trazer um pouco para o papel da agência, quando vai vender uma pauta. O que você mais valoriza na venda da pauta? O que é uma boa pauta, independente do assunto? Porque eu sei que você cobre um monte de coisa e a gente já Isso. vai falar do Lucas, nosso Lucas. medalhista de esqui, que eu vi uma foto incrível você entrevistando ele, isso é espetacular. Então, assim, Uhum. é muito legal saber que você foi da religião para a Isso. política, e a gente vai falar de Zambelli também, e você chegou no Ok. Lucas, no esporte, ou seja, não tem fronteiras o que você está fazendo aí. O que Sim. é uma boa pauta para você, olhando assim, esse universo que você já vivenciou, que é o da agência? Antes da pauta vem o relacionamento entre o jornalista e o assessor de imprensa, tá? Então, eu costumo dizer que quem cultiva relacionamento comigo, e eu estou sempre disponível para conversar, senta na primeira fila, tá? Então, assim, para eu poder. Muitos assessores me procuram, mas eu preciso estabelecer um vínculo, uma relação de confiança com esse assessor. A pessoa não pode chegar simplesmente para mim e oferecer alguma coisa. Eu não conheço você, eu não sei quem é seu cliente. Então, assim, às vezes eu sinto que as pessoas têm uma pressa, assim, né? Para falar, não, fala devagar, vamos conversar, eu tenho tempo, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, enfim, eu sou totalmente contra essa coisa de que, o meu caixa postal tem 8.000 e-mails, o meu WhatsApp tem... Isso não existe, isso é conversa de gente que quer parecer mais importante do que é, entendeu? Eu acho que se você é jornalista, você vive em 2026, você tem que entender que as pessoas precisam conversar com você por todos os canais possíveis, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Pode ser que eu não responda aquela pessoa naquele dia ou que aquela pauta não me interesse, mas é importante que o assessor de imprensa também faça um dever de casa, que é entender sobre o que esse jornalista escreve, sobre o que ele costuma falar, tentar ver como é que esse cara está se posicionando nas redes sociais. Então, assim, se a pessoa entrar no meu Instagram, no meu LinkedIn, que são as redes sociais que eu mais atualizo com o meu trabalho, ela vai entender que eu moro em Roma, que eu gosto de falar de consumo de luxo, que eu cubro o Vaticano, que eu estou na porta do tribunal cobrindo a Zambelli. Então, assim, essa jornalista, Cíntia Rodrigues, ela fala disso e disse disso, eu acho que ela pode gostar dessa pauta. Às vezes acontece do assessor de imprensa, como aconteceu nessa última edição da revista Veja Negócios, que eu estou assinando uma matéria de esqui, negócios de esqui, comportamento, moda, gastronomia, luxo, bem-estar. O assessor de imprensa, às vezes, me sugere uma coisa um pouco engessada, ou ele sugere um pedaço da pauta e eu simplesmente pego aquele negócio e transformo numa pauta para mim. A assessora de imprensa, com quem eu já fiz outras pautas que eu não conhecia, a gente criou um vínculo, eu já em Roma, tá? Ela falou assim: olha, eu tenho um cliente aqui que faz roupas de esqui, é super legal, tem as marcas bacanas, The North Face, enfim, coisas legais. Enfim, eu conheço também o mercado sobre o qual eu estou escrevendo, né? Ela sugeriu isso. Aí eu peguei essa ideia que ela me deu, cheguei para o diretor de redação e falei assim: olha, é o seguinte, vamos fazer uma matéria de neve, de resorts, de luxo, de Dolomitas, de não sei o que lá, vamos.
Então, assim, aquele pedacinho de pauta que ela me sugeriu, eu transformei numa matéria de 4 páginas, tá? Então, assim, é importante entender sobre o que o jornalista escreve, porque aí você vai focado e você pode provocar uma coisa maior, entendeu? Não é que, assim, às vezes eu acho difícil o assessor entender como é que aquilo vai virar uma pauta. Ah, tem pessoas que me perguntam assim, mas o que precisa para virar capa da Veja Negócios? Primeira coisa, tem que ler a revista, para entender para onde a revista está indo. Isso é a primeira coisa. A segunda, Minimamente conhecer o conteúdo editorial, conteúdo, a página da revista natural. exato, conhecer o conteúdo da revista. E aí, assim, você tem um cliente que é super mega power no setor XPTO, mas ele não abre números, eu acho que vai ser difícil ele virar capa da Veja Negócios, que é uma revista que trata de investimentos, números, né? Então, assim, vamos também cair na terra e pensar como é que as coisas funcionam, né? Então, assim, para a Veja Negócios especificamente, eu estou aqui em Roma, mas eu faço matérias mais globais, né? Eu falo de coisas de São Paulo, de outros países, enfim. Às vezes é coisa da Itália, às vezes não é. Então, quando os assessores me procuram, eu sempre, eu mesma, às vezes mando uns links de umas reportagens que eu já fiz, para eles entenderem, e poderem focar um pouco mais, tal, mas aproveitando um pouco aqui, Fernanda, para falar dos veículos, para cada veículo que eu colaboro, eu tenho um drive específico, né? Então, assim, para não ter concorrência entre eles e também para eu conseguir me posicionar como correspondente, porque isso é uma dos meus aprendizados nesse último ano, que é ter um olhar macro. Se eu tivesse ficado apenas ali cobrindo consumo de luxo, moda, design, comportamento, eu não estava aqui agora, entendeu? Conversando com você, contando essas coisas para você. Então, assim, o meu olhar é simplesmente tudo. Tudo que acontece aqui na Itália, eu preciso prestar atenção e como é que isso impacta a vida do cidadão brasileiro, né? Eu nunca posso perder esse olhar. Não é que eu estou aqui em Roma escrevendo, tomando Aperol Spritz e só falando coisa da Itália. Então, eu preciso entender. Então, assim, eu estou cobrindo o caso Zambelli, a gente pode depois entrar nele, que eu acho também um case muito interessante. Mas se os caras fazem alguma coisa em Brasília, eu preciso saber, porque pode impactar, né? Então, assim, para cada veículo eu tenho um olhar muito específico, para cada um eu faço uma entrega diferente. Então, Veja Negócios são matérias escritas, eu cheguei a fazer conteúdos também para o Instagram Veja Mais, né? Para Veja, eu cobri o Vaticano e, eventualmente, posso surgir algumas outras coisas. Para o Metrópolis, eu cubro o caso Zambelli, eu entro ao vivo, né, da porta do tribunal. Do Neofeed, eu estou trazendo bastante coisa da Itália, e para esses outros lugares que eu colaborei, foram coisas de Roma, Itália, né, e Lucas também, que eu fui entrevistar agora em Milão, para Neofeed, também uma coisa de Itália. Mas eu acho que o que eu posso dizer para você é que cultivar o relacionamento é muito importante, entender sobre o que o jornalista escreve é muito importante, bater um papo com o jornalista também é muito importante, porque a gente vive muito no mensagem, troca ideia, pô, e uma coisa que eu adoro fazer é fazer encontro de goodwill online, né, já que eu estou aqui em Roma, e eu sempre digo, olha, vamos fazer uma conversa sem compromisso, porque me interessa conhecer essa empresa, o que você está tentando me vender aí, eu quero saber o que é, e sem compromisso, mas, olha, segundo o ditado, o primeiro é correspondente não dorme, segundo é que eu não perco viagem. Então, assim, eu sempre cavo uma nota, que seja eu cavo, e publico no Radar Econômico, a coluna de negócio, economia, que tem na Veja Negócio, eu publico lá também, lá são notas, né? E assim, a notícia vem daí, muitas vezes. Então, se o jornalista precisa se colocar nesse lugar e o assessor de empresa precisa entender que ele precisa colocar o cliente dele para conversar comigo, né? Eu trabalho 3 turnos aqui, Fernanda. Isso é muito bom. Agora, assim, e você dar essa chave talvez seja muito difícil, né? Porque, assim, são assuntos muito distintos, né? O que muda na tua cabeça quando você sai de uma cobertura que é política, entra numa cobertura esportiva, aí você vai para uma cobertura institucional e você volta para o Vaticano.
como que você se prepara para navegar entre temas tão distintos, né? E aí depois a gente pode entrar nos cases do Lucas e da Zambelli. Com relação ao Vaticano, é o seguinte, eu preciso estudar o Vaticano. Então, qual é a maneira de eu me tornar uma setorista, uma vaticanista, né? Eu sei que tem muita gente que cobre o Vaticano há 20 anos, 20, tem jornalista lá que está lá desde 70, década de 70, para você ter uma ideia. Eu preciso estudar, eu preciso entender o jornalismo de religião. Como é que eu faço isso? Eu converso com os colegas, eu estudo aqui, acesso à informação é fácil hoje na internet. Então, assim, eu preciso estudar termos. Jornalismo de religião é como se fosse uma editoria como qualquer outra, política, economia, negócio. Então, assim, E é uma editoria bem específica, né? No bem caso, o Vaticano é um específica, universo paralelo, né? universo paralelo. Então, assim, eu estudo, eu me informo, eu chego lá na sala tapa, eu troco ideia com os colegas, eu tento dar o meu melhor ali, entendeu? Para fazer conteúdo. E eu acho também que assim, falando um pouco de mim como profissional, como jornalista, né? Eu sou muito curiosa e eu tenho sede de informação. Nunca é suficiente para mim, entendeu? Então, assim, eu me esforço, Fernanda, eu acho que aí tem uma qualidade pessoal minha, tá? De querer que as coisas aconteçam, de correr atrás, de vender pauta. Então, assim, o correspondente, ele já está numa situação, digamos, inóspita, porque é difícil, é isso, tem que correr para cima e para baixo. Um dia eu estou falando de Vaticano, tem semana, você sabe, um dia, sei lá, segunda-feira eu estou no Vaticano, domingo eu estou no Vaticano, que, sei lá, dia útil, né? Vaticano é domingo. Domingo eu estou no Vaticano, segunda-feira eu estou na coletiva de mostra de arte, terça-feira eu estou na Zambelli, quarta-feira eu estou falando sei lá do quê, quinta-feira eu estou escrevendo. Então, assim, é preciso muita coragem, muita disposição. E, olha, eu tenho vida pessoal, tá? Eu moro em Roma. Como que você chegou até a cobertura do Lucas, por exemplo? Ah, a cobertura do Lucas é o exemplo para mim perfeito de como o cultivo de um relacionamento desemboca nesse tipo de convite, tá? É o seguinte, eu moro em Roma e sei lá, nos últimos anos eu estou cobrindo basicamente coisas de Roma, que já é bastante coisa, tá? Tem bastante coisa aqui que interessa, que é notícia, que impacta. Tem muita gente querendo saber coisa de Itália e tal. Uma colega assessora de imprensa, que eu conheço há bastante tempo já, com quem eu já fiz matérias, já me ajudou, uma pessoa que eu confio muito, uma assessora de imprensa que eu confio muito, atende a Visa, e ela me sondou faz um tempo já, me perguntando se eu tinha interesse em ir para Milão entrevistar o Lucas Brotten, que é o atleta que ganhou o ouro olímpico, né? Aí eu falei assim, claro, claro, super tem interesse, mas antes de te dar um sim, eu preciso saber onde que eu vou publicar isso, em que formato, né? Porque eu não vou sair daqui e me comprometer com você se eu não tiver um lugar para publicar isso, porque como eu já te falei, Fernanda, eu sou freela, né? Eu sou independente, eu trabalho para vários veículos, né? E aí eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou vender essa matéria para o Neofeed, porque Veja Negócios, acho que vai demorar muito tempo, acho que não é o caso de vender para eles, a revista é mensal, eu estou com outras pautas com eles, e o Neofeed é portal, é site, então, tipo, foi, entrevistou, publicou, entendeu? E aí, tudo bem, passou um tempo, e depois ela não falou mais no assunto, mas aí depois ela falou, olha, vai rolar o convite, você vai querer ir? Eu falei, claro que eu quero ir, gente. Aí eu peguei e vendi para o Neofeed, eles toparam, eu fui, eu fiquei super contente, porque existem jornalistas em Milão que poderiam ter sido chamadas para essa oportunidade, mas eles preferiram me chamar. Me tiraram de Roma e me levaram para Milão. Pagaram tudo e eu fiz a matéria e publiquei. Isso mostra como funciona bem você ter um bom relacionamento com o assessor de imprensa. Ela confia em mim, eu confio nela, entendeu? É uma coisa dupla, tá? Não é só eu confiar no assessor de imprensa. O assessor de imprensa também tem que prestar conta para o seu cliente de que ele está enviando uma jornalista bacana, que vai fazer uma matéria boa, né?
ser uma matéria legal, uma matéria crível, uma matéria, digamos, que vai servir aos interesses do cliente, entendeu? E eu acho que foi muito legal, porque quando ela me convidou e eu disse sim, o Lucas não tinha ganhado ouro ainda, entendeu? Ele não tinha ganhado ouro, eu já tinha falado, tudo bem, vamos lá entrevistar o Lucas, que era a chance de medalha, tal. E aí, quando ele ganhou o Isso ouro, já era notícia por si só, né? por si só, o cara competindo num esporte de neve, o Brasil não tem neve, o cara é filho de norueguês com brasileira, mora na Áustria, enfim, fala português tudo errado, tem apartamento na Milão, tal, e essa graça de pessoa, né? Super jovem, tem 25 anos, tal. E aí eu fui muito animada para Milão, assim. Sexta-feira eu embarquei no trem, cheguei lá, já era entrevista e era eu, pelo Neofeed, a Globo, a Cazé TV, a CNN dos Estados Unidos e a AP News, que é uma agência, né? Então, nossa, isso para mim já era o máximo estar no meio dessa galera, entendeu? Apesar de que no Vaticano também a gente se coloca com esse povo, né? Eu tive 10 minutos com ele para conversar, foi ótimo, ele é excelente. Adorei conhecer o Lucas, e aí fiz a matéria e publiquei. Jornalista no ambiente digital. Existe um universo de digital que envolve hoje o nosso jornalismo. Como que você traz essa busca pela notícia, essa corrida pela notícia, de dar o furo, e aí tem cases que eu acho que a gente pode utilizar, e aqui o da própria Zambelli, como que se tem feito essa cobertura e como que o digital está entrando nisso? Olha, eu gostaria de dizer sobre o caso Zambelli, que eu acho que é um case perfeito, assim, para eu falar um pouco de como é que o correspondente se coloca nessa busca de informação, como é que ele informa os leitores, as pessoas que estão nas redes sociais e tal. Eu costumo dizer que o meu grande diferencial é estar aqui presencialmente acompanhando o caso da ex-deputada federal Carla Zambelli, que foi presa aqui em Roma há 6 meses, ela foi presa mais de 6 meses, ela foi presa no dia 29 de junho. Eu fui a única jornalista que cobriu o caso Zambelli desde o início. No dia que ela foi presa, foi uma terça-feira, eu estava aqui na minha casa, eram 8 horas da noite, eu estava conversando com o Metrópolis, discutindo pauta, e aí, simplesmente, eu estou no Instagram, Carla Zambelli foi presa, e aí Carla Zambelli foi presa, chega um WhatsApp do editor do Metrópolis, então, tudo bem? Então, você viu que a Carla Zambelli foi presa? Eu falei assim, eu vi. Eu falei, então, você pode ir para a porta da delegacia? Eu saí correndo para entrar ao vivo no Metrópolis, entendeu? Então, assim, tinha muita gente querendo saber como assim foi presa, onde ela está. Apenas eu podia contar isso realmente, porque eu tinha uma câmera e eu mostrei a porta da delegacia. Eu não consegui entrar porque eles não deixaram, mas, assim, o fato de eu estar aqui em Roma me deu assim uma vantagem muito grande, mas as colegas que cobriram, depois começaram a chegar mais colegas, nós sofríamos muito com o cruzamento de informações, porque muitas pessoas queriam ser protagonista de notícias da Zambelli, né? Então, assim, o que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo é que, assim, eu sou uma jornalista da velha guarda, estive e continuarei informando as pessoas sobre o que está acontecendo, não pendendo nem para um lado nem para o outro, porque o ambiente digital hoje é totalmente polarizado, então tem muita gente que acha, mas tem pouca gente que informa o que está acontecendo realmente. E, curiosamente, no começo da cobertura, nesse dia que eu fui para a delegacia, eu entrei ao vivo, depois eu fiz um conteúdo para mim nas minhas redes sociais, anunciando que eu ia, a partir daquele dia, cobrir o caso Carla Zambelli. Eu fui atacada pelos bolsonaristas, assim, de uma maneira absurda. Porque você é de esquerda, porque o seu cabelo é feio, sua roupa horrorosa, assim, todos os ataques possíveis e imagináveis. Hoje, 6 meses depois, eles repostam o meu conteúdo. Enfim, porque alguma coisa devo estar falando bacana para eles repostarem, mas assim, eu não mudei o meu comportamento, eu sempre me ative a minha cobertura isenta do jeito que o jornalista deve ser,
eu não fui contratada para dar opinião, fui contratada para dar notícia. Acho que quem dá opinião é comentarista, analista. Não, acho que isso da Zambelli, acho que eu basicamente entrei ao vivo durante todos esses meses que eu cobri o caso, né? Ela foi presa no dia 29 de junho, foi esse dia que eu fui para a delegacia. Deve ser difícil equilibrar isso quando o assunto é política, né? Exato. Eu também, assim, por exemplo, eu nunca cobri tribunal, eu nunca tinha feito, nunca tinha passado por uma experiência como essa, nunca cobri polícia, enfim, eu não, né, e aí ainda estou em Roma, né, quer dizer, é uma outra coisa completamente diferente, é difícil, porque os advogados falam palavras difíceis, que nem a colega, a Janaína César do UOL, nem ela que cobriu o caso Robinho, milhares de coisas aqui na Itália, faz 18 anos que ela está aqui, nem ela conseguia entender direito o que os advogados estavam falando, então, assim, é difícil, Fernanda, mas notícia é notícia, e você tem que estar lá preparado para reportar, entendeu? Você passou por política, por religião, por esporte, não existe cobertura que você, como correspondente internacional, não possa fazer, né? Isso é muito interessante, né? Queria falar um pouco, voltar um pouco no assunto da sua transição de carreira, porque muitos profissionais de comunicação sentem que estão em transição. A gente vê muita gente sair de agência, querer abrir a própria agência, muita gente de redação querendo migrar para agência, muita gente de agência querendo ir para a empresa. Fica esse desejo de mudança, porém, um medo, assim, se eu puder dizer, eu também fiz transição de carreira, um medo de recomeçar. Sim. Você fez essa escolha, eu fiz essa escolha, então, o que você diria para quem sente que precisa mudar, mas ainda está preso a uma estrutura que ela é mais convencional do que a gente faz na comunicação? Como que é esse processo de reinvenção, Cíntia? Eu não quero parecer piegas, virar coach, mas assim, eu ainda acredito que o sucesso de qualquer pessoa no trabalho está na paixão que você dedica ao que você está fazendo, tá? Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Quando eu digo que eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho sorrindo de segunda a segunda. Eu realmente coloquei todas as minhas forças nisso, entendeu? E assim, você sabe, eu tenho essa carreira um pouco híbrida, trabalhei em agências de comunicação, atendi grandes clientes e também trabalhei em redações muito grandes, redações bacanas, e hoje também continuo aí prestando serviço aí para veículos que são veículos bastante relevantes no Brasil, né? E eu acho assim, às vezes a gente trabalha num lugar porque a gente tem que pagar as contas, ou porque está confortável, ou porque tem medo de que vai sair dali, não vai rolar legal no outro lugar. Mas assim, eu acho que quando a gente trabalha com paixão, as coisas só melhoram. Quando você não trabalha feliz, as coisas só pioram, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer, é claro, a gente tem que pagar conta, sim, né? A gente quer poder fazer as coisas, realizar coisas com o dinheiro que a gente trabalha, tal, mas eu tive que esquecer um pouco isso. Eu poderia ter ficado no conforto do Brasil, ser uma gerente de uma agência, ou ser uma repórter especial, de repente. Você poderia ter voltado, né? Poderia ter voltado e, tipo, ter batido na porta, sei lá, da Veja Negócio, e falar, não tem uma vaga de repórter aí para mim, já que eu já escrevi umas materinhas aí para você. Enfim, não sei, assim, eu acho que muitas coisas poderiam ter acontecido, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, né, eu vou voltar para o jornalismo, eu vou voltar para o jornalismo e eu vou enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar aqui, a diversidade, concorrência dos colegas, dificuldade nas redações do Brasil, e aí eu acho que esses últimos 12 meses teve muito esforço da minha parte, de querer aprender coisas, de querer me aventurar em coisas que eu nunca tinha feito antes, mas eu também eu tive sorte, porque os acontecimentos me favoreceram, né? Imagina se o Papa Francesco não tivesse falecido, se a Carla Zambelli não tivesse sido presa, não teria feito essas duas coberturas, né? Então, assim, eu acho que também eu tive sorte de estar aqui no momento em que o Brasil quer saber sobre coisas que estão acontecendo aqui, né?
Então, assim, eu hoje digo que eu consegui migrar para esse... assim, às vezes eu ainda não consigo, não caiu um pouco essa ficha, assim, que eu sou correspondente, sabe? Porque eu simplesmente fui fazendo, Fernanda. Eu sou um trator, assim, se tiver que fazer 10 pautas por dia, eu vou fazer 10 pautas por dia. Então, assim, acho que tem um esforço meu, acho que tem uma sorte também de ter acontecido coisas legais que viraram notícia, e uma vontade minha de querer brilhar, de querer estar na vanguarda, fazendo coisas bacanas, entende? E eu aqui, como eu convivo com jornalistas do mundo inteiro, eu vejo também como é que eles se comportam, né? Então, eu vejo, por exemplo, a imprensa americana é um pouco mais sabida do que a imprensa italiana. Poucos jornalistas italianos fazem conteúdo nas redes sociais. Eu acho que muitos não têm nem Instagram. Então, o negócio deles é jornal, porque aqui a cultura ainda é outra, um pouco mais atrasada, tal. Mas, assim, eu quero estar na vanguarda, eu quero estar pronta se chegar um convite para trabalhar numa TV aberta, no Brasil, numa outra emissora, sei lá, eu falo outras línguas. O que eu queria falar, que eu acho que é importante mesmo, é o seguinte: eu tracei um objetivo, aonde eu quero chegar. Eu já sou jornalista, eu já trabalhei num monte de lugar, conheço um monte de gente e tal, mas aonde eu quero chegar, o que eu quero ser? E eu tracei uma linha de onde eu estava para onde eu estou. Eu quero falar sobre isso, porque assim, esse é espetacular. Vamos lá. Você traçou uma estratégia. A gente está cansado de fazer plano para cliente, né? Vamos lá. Exato, Então, assim, exato. você está no ponto A, deseja um ponto B e você traçou uma estratégia, né? Então, assim, você avaliou o seu cenário, qual é o seu momento atual, você definiu um objetivo para essa Cíntia Rodrigues e você está fazendo. É o raciocínio que a gente está traçando essa estratégia. É o raciocínio de planejamento da sua própria marca. Isso é muito poderoso, Cíntia. Falar que você traçou isso muda tudo, porque essa é a grande dificuldade que eu vejo das pessoas que vão simplesmente tocando o barco na carreira. Elas vão sendo levadas pela carreira, né? Exato, exato. E olha, eu vou te falar uma coisa. Nossa, que legal que você está falando isso, que glamour, que coisa sensacional. Putz, vamos fazer a linha, traçar do A até o Z. Tal. Não, não foi, não. Eu posso até, eu lembro exatamente de como foi. Eu tinha um Instagram que se chamava 50 com Pimenta, porque quando eu tinha 45 anos, eu falei, pô, mulher de 50 anos, pô, esse tema vai ser legal, não sei, eu tenho um pouco de zeitgeist, de sacar as coisas, tal, né? Aí, enfim, quando rolou esse momento, o que eu vou fazer da minha vida, desempregada, eu falei assim, bom, eu quero voltar a ser jornalista, então, assim, as minhas redes sociais, elas têm que expressar esse meu novo momento. Então, ela não pode chamar 50 com Pimenta, eu tenho que fazer um nome de Instagram que tenha a ver com Roma, com Itália. Eu fiquei dias pensando nesse negócio, dias, até que eu falei, suco de Roma. Aí eu peguei e falei, pô, suco de Roma, tem a ver, porque Roma, suco italiano, suco se usa muito aqui na Itália também, eles falam isso, né? Eles falam, tipo, mas qual que é o suco desse negócio? Qual que é o resumo desse negócio? Suco de Roma. Então, eu fiz um PPT, tá? Adoro, eu fiz um plano meu mesmo, meu Eu fiz um PPTzinho. plano eu mesma, que chamava Tchau Roma, na verdade, né? No começo, eu queria, sei lá, um projeto de lifestyle para alguma TV. O que eu vou cobrir? Eu vou cobrir arte, cultura, comportamento, Giorgia Meloni, Vaticano, não sei o que e tal. E eu falei, bom, quem é essa profissional? Do que eu vou falar? Né? Para quem que eu vou escrever? Enfim, como é que eu trabalho? É só vídeo? Enfim, aí fui vários dias pensando nesse negócio, porque não é que você, tipo, nossa, cara, tive todas as ideias, tô pronta. Foi um insight que estava pronto. Não, é igual a música do Chico Buarque, aquela, né, super metida, né, mas assim, ficou pensando vários dias, de noite, de madrugada, não sei o que e tal, aí, bom, aí, quando eu decidi o que eu queria fazer, que eu queria ser uma correspondente, contar as coisas da Itália para o Brasil, tá, mas como é que eu faço esse negócio? Eu não estou escrevendo para ninguém, né?
aí eu comecei a ter, né? E aí uma coisa leva a outra, aí você vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali. Então, assim, eu classifico a coisa da seguinte maneira. Assim, eu queria ser isso, onde eu quero chegar? Eu quero ser jornalista de TV, sei lá, né? É que eu digo TV porque vídeo, né? Vídeo. Porque hoje você tem um Metrópolis da vida, com um canal no YouTube, que é TV também, gente. É a mesma coisa, entendeu? Então, eu eu comecei a insistir nas coisas para que eu chegasse nesse ponto, entendeu? Então, assim, eu estava ali só escrevendo um negócio, aí, de repente, eu já estou falando de Vaticano. Então, assim, os primeiros meses aí da minha empreitada, digamos assim, da construção da minha marca, foi a história do Vaticano, né? Que eu acho que eu fiquei conhecida no Vaticano. Pô, essa jornalista mora em Roma, ela fala do Vaticano, aí no meio enfiava umas outras coisas que eu queria, não sei o que e tal. Aí veio o Zambelli. A Zambelli também foi uma coisa assim de consolidação, assim, né? Porque eu já tinha uma audiência que me seguia por causa do Vaticano, aí eu comecei a trazer novas pessoas prestando atenção em mim, e aí quando a pessoa começa a me seguir no Instagram, ela começa a ver que um dia eu estou falando de uma coisa, de outra, e ela fala, essa pessoa fala de tudo de Roma, né? E aí, assim, eu continuo batalhando, eu não encerrei, eu não cheguei lá no ponto final. E aí, nesse contexto, ainda veio o presente chamado Lucas, medalhista. Presente chamado Lula. Não, e aí também teve um momento que foi o seguinte: presidente Lula em Roma, tá? Presidente Lula em Roma. Lá saio eu, com todos os colegas que seguem o Lula no mundo inteiro, fazer porta de embaixada para tentar falar com o presidente. Mas aí, Fernanda, depois que você cobre o Papa, entendeu? Cobrir o presidente Lula, é tudo bem também, entendeu? Porque aí você fica lá, você está lá com os colegas, aí, enfim, eu acho assim que você tem que ter muita garra, muita paciência, porque não acontece nada do dia para a noite, e você precisa ter um objetivo claro. Porque se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer estrada serve, né? Então, Eu assim, falo isso muito aqui dentro da mentoria. Se você não exato, sabe o sabe onde lugar, você quer chegar, qualquer lugar serve. qualquer estrada serve, qualquer lugar serve. Então, assim, então você só tá chegando na sexta-feira? A sua vida é chegar na sexta-feira para trabalhar, para descansar no final de semana? Então, você não está construindo nada, né? Quer dizer, você não está chegando em lugar nenhum. E aqui eu não estou falando de meta, não é nada disso. É só você ter um objetivo na vida. Então, assim, nesse momento, eu junto não só o meu trabalho, como tudo na minha vida, Fernanda, porque assim, a gente tem essa coisa de a gente é o trabalho é a gente, tal, eu sou muito o trabalho, eu só falo de trabalho, o meu ascendente é Capricórnio, meu nome é trabalho, meu sobrenome é bem feito, então assim, eu só falo de trabalho, mas eu acho que assim é preciso ter um espaço no seu dia a dia, ou na sua semana, para você realmente pensar quais são as coisas que você fez, no que você pode ser melhor e o que você está fazendo para chegar naquele ponto lá que você quer ser na vida, né? De repente, esse ponto lá que você quer, que você deseja para a sua vida, de repente não é uma posição profissional, é uma aposentadoria na Itália, de repente. Então, o que você está fazendo para você chegar naquela sua aposentadoria na Itália? Eu gosto de pensar que uma pessoa que não tem uma paixão na vida, ela não está vivendo, tá? Então, assim, a minha paixão é o meu trabalho, né? Então, assim, eu gosto muito de ser jornalista. Me permite corrigir. Fala. Você se apaixonou por você mesma, e isso é muito espetacular, porque essa história do teu plano de carreira, você encontrou muita realização. É a minha leitura, olhando assim, Tia, tá aí a tua trajetória. Você encontrou a realização no trabalho, mas esse movimento de agarrar a sua carreira, decidir mudar de país, é uma paixão por a gente mesmo, né? Então, assim, existe uma paixão pela Cíntia, pela história da Cíntia, pela contribuição da Cíntia, e eu falo para as pessoas assim, não tem nenhum problema esse egoísmo que a gente fala, porque a gente tem que construir a vida. E tem que construir, Fernanda. Eu acho assim, se a gente não se valoriza,
isso, novamente, não é papo de coach. Se você não acha legal o que você faz, quem vai achar legal, gente? Então, assim, o meu namorado, que é italiano, né? Outro dia chegou para mim e falou assim: você é muito vanitosa, que é tipo vaidosa, né? Eu falei assim, mas se eu não for vaidosa, quem vai ser por mim? Eu que tenho que gostar do que eu faço, das coisas, e vou errar, vou aprender. Tem coisa que, puta, não deu certo, esse ao vivo foi uma porcaria, tal, mas assim, eu acho que cair faz parte, aprender faz parte, mas assim, é preciso que a gente tenha segurança nas coisas que a gente está fazendo e que, assim, se não for legal hoje, vai ser legal amanhã, né? Então, eu acho que a gente tem que ter claro que é importante a gente definir um ponto onde a gente quer chegar, porque senão a gente não anda. Se você não define onde você quer chegar, se você tem dificuldade, por exemplo, para conseguir chegar nesse ponto, né, nessa coisa da vida, conversa com alguém. E tem um outro componente pessoal, Fernanda, que eu não citei aqui, que é o seguinte, eu acho importante também a gente ter fé, porque eu fui criada na Igreja Católica, eu estudei em colégios católicos a vida inteira, né? E tive um afastamento assim da Igreja Católica, né? E uns 3 anos antes de eu vir aqui para Roma, eu voltei a frequentar a missa, né? E aí, quando eu comecei a cobrir o Vaticano, que eu comecei a me deparar com esse tipo de conteúdo, as coisas que eu ouvia, o Papa falando, o Papa Francesco, depois o Papa Leone e tal, foi muito inspirador para mim praticar o jornalismo, fazer o jornalismo de religião e, e também ser uma pessoa católica, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal, cara. Assim, um casamento que deu muito certo na minha vida, entendeu? Você acha que teve um reencontro da Cíntia com ela mesma? Total, total. E aí eu vou falar um pouco da questão da imigração, que é o seguinte: quando você imigra para um país como eu imigrei, você tem que deixar coisas para trás. E isso, para muitas pessoas, é muito doloroso, entendeu? E eu estou falando desde convivência com pessoas até a comida que você come no dia a dia, e a sua língua, que você não fala mais, né? Eu cheguei aqui e não falava tão bem o italiano, eu já estou bem melhor, né? Mas foi um super reencontro, assim, eu acho que tem muitas conteúdos, pautas que eu faço de Vaticano, que falam diretamente comigo. E aí eu estou te falando que é uma coisa Cíntia Rodrigues mesmo, entendeu? O que eu estou fazendo aqui, por que eu escolhi vir para cá, por que eu deixei tudo para trás, por que eu virei jornalista, enfim, eu acho que as perguntas fazem parte desse processo de autoconhecimento, entendeu? E eu pensei muitas vezes em desistir, né? Porque não é fácil, a Itália é cara, as situações de trabalho são difíceis, né? O italiano também não é nada fácil. Mas, assim, nos meus pensamentos filosóficos, quando eu paro para pensar comigo mesma, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que conversar com a gente mesmo, porque às A vezes a gente gente pode, precisa, é necessário precisa, a gente fazer isso. a conversar com a gente mesmo. Então, eu acho que nesses momentos em que eu me pergunto, puta, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou morando aqui? Por que eu estou passando todos esses perrengues, tal, né? Porque parece glamour, aquela coisa toda, tal. Cara, não sei, cara, eu apelo, assim, para uma resposta um pouco holística, sei lá, uma coisa tipo, nossa, eu acho que eu vivi a vida inteira para chegar aqui nesse ponto, entendeu? De estar aqui, de estar trabalhando, de estar sendo feliz, colaborando para veículos legais, de poder informar as pessoas, de poder ser, porque isso também é a missão do jornalista, né? Não posso esquecer a profissão que eu escolhi, entendeu? Eu estou aqui como um meio mesmo para contar para as pessoas, né? Não só quando eu presto serviço para os veículos, como quando eu sou eu, Cíntia Rodrigues, né? Olha que coisa bacana, eu estou endossando as coisas também que eu estou contando para as pessoas, né? Quando eu faço um conteúdo num museu, ou eu conto alguma coisa que eu tô, ou eu reposto alguma coisa, fazendo algum comentário, é uma coisa minha também, né? Eu sou assim, né? É uma coisa, enfim, o meu Instagram é trabalho, mas ali é Cíntia Rodrigues, né? Sim, com certeza. E eu acho muito interessante você falar isso, porque assim, quando esse reencontro, porque eu sou uma pessoa muito movida a razões.
a propósitos. Eu gosto de acordar de manhã e saber que eu estou fazendo uma coisa que é relevante, ou para mim ou para os outros. Né? Então, assim, encontrar essas razões, eu sempre falo para as pessoas, encontrem os seus porquês. Às vezes a gente mesmo não é o porquê mais forte. É, Então você faz por alguém, você faz exato. por uma causa. A gente tem que encontrar os nossos porquês para a gente fazer o que a gente faz todos os dias. Cíntia, Uhum. só para a gente finalizar, eu estou amando essa conversa, assim, de verdade. Até porque eu me reconheço muito, você sabe, eu já falei isso várias vezes para você, eu me reconheço muito nesse processo de disrupção. Uhum. Você Uhum. fez. E eu fiz muito isso aqui dentro da PR Academy. Tem alguma coisa para Cíntia hoje que é impossível? Nada é impossível. Acho que eu sou a prova viva de que nada é impossível. Quando eu achava que o jornalismo era uma coisa enterrada na minha vida, eu volto a ser jornalista em outro país e viro correspondente internacional. Então, assim, eu não sou a pessoa adequada para falar que alguma coisa é impossível, assim. Eu acho que a gente tem que batalhar pelos nossos sonhos, a gente tem que se apaixonar pelas coisas, a gente tem que ter paixão pelas coisas, e eu acho que, assim, não é fácil, né? Parece bonito falar essas coisas, né? Não é fácil, cara, mas enfim, todo dia eu acordo pronta para fazer, entendeu? Eu amo estar com você, você sabe disso, né? Ah, eu também Ó, adoro, adoro, porque, o Fernanda, eu sei que tem muita informação que pode ser útil para as pessoas que estão assistindo, mas eu acho também que tem um momento meu, e aqui eu volto um pouco jornalismo de religião, coisas que eu aprendo com o Papa Leone e tal, que você tem que compartilhar as coisas com as pessoas, entendeu? De que adianta eu saber um monte de coisa, eu cobrir um monte de coisa, não compartilhar isso com as pessoas, entendeu? Tudo bem, eu sou jornalista, eu sou paga para fazer isso, né? Eu gosto de fazer isso nas minhas redes sociais, mas assim, vamos compartilhar, vamos ser solidários, vamos resgatar valores que ficaram um pouco esquecidos aí nesse mundo muito maluco que a gente vive, entendeu? Eu acho que a gente vive uma vida muito louca hoje, cara, por causa de todo mundo ser super conectado, tá? Eu acho que a gente tem que ter os nossos momentos para pensar na gente, no que a gente gosta, no que a gente pode ser útil para as pessoas. Eu adoro compartilhar informações sobre a minha carreira, contar sobre, enfim, meu dia a dia. As pessoas se inspiram, entendeu? Isso que é legal, cara. Eu acho que é muito bacana quando você consegue inspirar alguém a tomar uma decisão, a pensar assim, pô, ela falou um negócio legal ali, pô, de repente vamos lá, entendeu? é legal você falar isso, porque assim, antes você deter informação era poder, né? Exato, Hoje o poder está em quem usa o compartilhamento como a nossa maior fonte de poder. Né? Então, exato, assim, é o poder transformar, é o poder você tirar de você mesmo e você passar para os outros, é a gente poder agregar. Hoje, as principais lideranças, elas são aquelas que compartilham, aquelas que movem. Aí a gente está falando de claro, pessoas que inspiram, né? Então, assim, acredito exato. muito nesse movimento do compartilhar, acredito que esse é de fato o presente e vai ser o futuro, inclusive, da forma como a gente se relaciona com pessoas mesmo, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso, eu acho muito humano pessoas que compartilham informações, que são solidários com colegas de trabalho, que são solidários com família. Eu acho que isso é muito legal, cara. Assim, eu acho que a gente só falou de coisa legal aqui, né, Fernanda? A gente não falou, por exemplo, de concorrência, de colega que puxa tapete, sabe essas coisas assim? Mas eu acho que a Ah, gente. isso a gente sabe que existe, mas aqui a gente está para inspirar hoje. A conversa Não, é claro, claro, claro. Mas é que assim, eu queria só falar isso, porque se você, no sentido de que se você concentra a energia na intriga, nas coisas que não funcionam, isso não vai dar certo, isso é impossível, não vai dar certo mesmo, entendeu? Acho que a gente tem que ter uma concentração nas coisas bacanas, assim, sabe? De ter um propósito na vida, de ser feliz, de acordar feliz, de terminar o dia com a sensação de missão cumprida. Eu termino todos os meus dias com a sensação cumprida, mesmo que eu não tenha escrito nada, não tenha feito nenhum conteúdo, nossa, hoje eu não fiz nada, eu estava off, mas, sei lá, eu assisti uma série, e aquilo foi uma coisa que eu me dei de presente, sei lá, sabe assim? Ou fui jantar, sei lá.
Eu adoro essa conversa com você sempre. Estou sempre disponível. Para quem quiser me seguir, no meu Instagram já falei Suco di Roma. E, enfim, eu estou por aqui em Roma. Quando vierem para a Itália, podem me mandar mensagem, enfim. Eu estou sempre à disposição, Fernanda. O que você precisar de mim, as pessoas que estão aí na PR Academy, o que precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, querida. Que Deus te abençoe sempre, de verdade. A tua jornada, ela é muito inspiradora. Eu acho que é legal, por isso que a gente trouxe para contar aqui, porque eu Uhum. gosto de acompanhar. Você foi uma das primeiras pessoas que me honrou quando eu fiz a minha transição de carreira, que me mandou uma mensagem e falou: o que você precisar. Então, assim, é uma troca. Então, assim, que se É, precisar da PR Academy, e você sabe que você vai estar sempre aqui com a gente, junto. Então, que esse espaço seja sempre seu também, para outras notícias muito boas, que você venha a cobrir essas notícias que você tem feito. Então, assim, que a gente esteja sempre junto e se ajudando como jornalistas, como colegas de profissão mesmo. É isso mesmo, Fernanda. Eu acho que ser solidário é uma coisa que faz muita diferença na vida das pessoas, entendeu? Eu acredito muito nisso, é por isso que eu pratico isso. Isso, na verdade, é o que faz a diferença na vida, né? É Quando isso a gente mesmo. consegue ser genuíno e falar, poxa, me preocupo com os outros, né? Porque por Exato, mais que você, às vezes, a vida ela é corrida o suficiente para a gente, às vezes, só estar olhando para o problema daquele dia. E a exato. gente consegue fazer muito mais do que a gente pode. A gente aqui não para reparar no impacto do que a gente faz. Quando a É. gente toma consciência do impacto do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente fala, eu acho que a Uhum. gente busca intencionalmente ser um ser humano melhor, né? Isso eu valorizo muito isso, Cíntia, de verdade.